A graça e a paz do Senhor Jesus. Estava aqui meditando nas Escrituras e eu quero compartilhar com você três passagens fazendo a seguinte pergunta: Deus endurece o coração de pessoas ou as pessoas têm a sua escolha de rejeitar o Senhor, endurecendo seu próprio coração ou não? Olha o que diz a palavra de Deus. Primeiro ponto, vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus efetua em vós tanto querer como realizar. Esse segundo a sua boa vontade, está falando da vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo o que Deus decidiu no coração do homem, ele vai fazer. É Deus quem faz, quem efetua tanto a ação no coração do homem, como diz Filipenses. Romanos, capítulo 9, verso 15, aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma menção ao Velho Testamento, mas ele diz assim no capítulo 9 de Romanos, verso 15. Pois ele diz a Moisés, está falando aqui de Deus, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ele está dizendo aqui que não depende de quem quer ou de quem corre, mas daqueles que Deus decide agir no coração delas. Aí ele diz aqui também, verso 17, porque as Escrituras diz a Faraó, preste bem atenção, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus diz aqui em Romanos, capítulo 9, que Deus levantou Faraó de coração endurecido para mostrar para todo mundo o poder dele, para que o nome dele fosse anunciado. Até isso estava colaborando. Mas a Bíblia diz que, verso 18, Romanos 9, 18, logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, conforme a vontade de Deus. Deus ele é soberano, Deus é poderoso, Deus ele não é limitado como o ser humano é. Ele, afinal de contas, ele criou todas as coisas. E última passagem, está no Velho Testamento, que justamente sobre esse texto, que está falando de Moisés, Êxodo capítulo 4, a partir do verso 21, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que façais diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecei o coração para que não deixe o povo ir. Está dizendo Moisés, vá lá, para Moisés falar com o Faraó, para libertar o povo. Só que ele adianta já para Moisés, dizendo: eu vou endurecer o coração dele para que ele não deixe o povo ir. O coração, Deus ele trabalha endurecendo ou amolecendo, trocando esse coração para crer nele. A Bíblia diz que ele endurece e amolece o coração de quem ele quer, do jeito que ele quer. Ele levantou um povo, como diz lá em Romanos 9 também, para crer e outro povo para não crer. E é uma determinação de Deus. Ele trabalha o coração do homem. Então a pergunta é: e o homem, ele pode escolher a Deus ou não? Se Deus é quem endurece o coração, se é Deus que levanta. Pois é, Deus, ele é todo poderoso. Ele trabalha o coração do homem para crer ou para não crer. Por isso que a palavra diz que a Bíblia, a palavra ela vai e não volta vazia. Ou ela endurece o coração, ou ela amolece o coração daquela pessoa e aquela pessoa crê. Para que não de obras, por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 8,
A Bíblia diz que sois salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça e a fé é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a fé, quando ela chega, a salvação, quando ela chega até você, é uma determinação de Deus. Quem convence o seu coração do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus escolheu você antes da fundação do mundo, separou você para crer nele, deu você para Jesus, para que Jesus morresse por você e perdoasse todos os seus pecados e tornasse você filho, reconciliando você com Deus de novo. Essa é a cruz do Calvário, é Cristo crucificado lá na cruz, reconciliando você com Deus. Depois selou você com o Espírito Santo para te conduzir, para te ensinar diante das Escrituras. Atos diz que a fé não é de todos, ou seja, recebemos uma medida de fé. Então, o tempo todo você vai ver o ser humano na dependência do Senhor, na dependência do Senhor para a salvação, o tempo todo. Aí fica a pergunta: Deus endurece o coração ou não endurece? Deus abençoe sua vida, meu amado. Deus é bom.